A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, amadas irmãs. Quem está falando é o pastor Miranda. Nós estamos nesta manhã trazendo para vocês uma reflexão sobre o nosso texto bíblico sugeridos para a leitura diária da Bíblia, Hoje nós encontramos duas leituras. A primeira leitura nós encontramos no livro de Números, capítulo 23 e 24, e a segunda leitura na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e 6. Nós vamos fazer um comentário rápido sobre Número 23 e 24. Capítulo 23 e 24 de Números, irmão, sabe que fala sobre Balaão. Balaão era o profeta da terra de Arã, que foi chamado por Balaque, rei dos Midianitas, para amaldiçoar Israel, que estava acampado perto do seu país e em direção à terra prometida. Então nós vemos que primeiramente o rei Balaque mandou os seus mensageiros irem à casa de Balaão, dizer: vem e amaldiçoa um povo que saiu do Egito e como formiga enche a face da terra, está aqui diante do meu povo. E eu te darei riquezas, eu te darei bem e encherei você de bens, te darei muitos prêmios se você vier amaldiçoar esse povo. Então, lógico, ele recebeu aquele povo e disse ao povo: fica aqui, eu vou conversar, vou buscar a Deus, e o que Deus disser, eu direi. Ainda que Balaque me der todo o ouro, toda a prata, sua casa cheia de ouro, somente o que o Senhor falar, eu falarei ao povo. Mas nós vemos que dentro de Balaão, irmão, havia a avareza, o desejo de bens e riquezas materiais, assim como muitos obreiros que nós temos hoje, pastores e ministério, cuja visão é unicamente o dinheiro, é o bem-estar social dos seus pastores, o engrandecimento financeiro, em contrapartida, de encontro ao ensinamento bíblico, a palavra de Deus, a santidade, a vida de justiça, de piedade do povo de Deus. A maioria desses ministérios só anuncia ao povo bênçãos materiais, prosperidade material, enquanto nós sabemos que a verdadeira prosperidade está em conhecermos a Deus e obedecer a sua palavra. Então Balaão foi a Deus e Deus disse a ele: você não vá. Ele foi e voltou ao povo, dos soldados, e disse: eu não irei, porque o Senhor disse que eu não iria. Isso sucedeu. Balaque enviou-os a segunda vez, e a terceira vez nós vemos que ele insistiu em ir a Deus, perguntando se iria, e na terceira vez Deus disse: vai, agora tu fala só o que eu mandar. Mas a Bíblia diz que a partir daí ele saiu, abordou sua jumenta, seu moço, e saiu na jumenta, e o anjo do Senhor se opôs, saiu de encontro, porque as obras deles eram más, eram más. E nós vemos que no caminho a jumenta viu o anjo de Deus e desviou-se dos anjos várias vezes, de sorte que chegou a um ponto de apertar o pé de Balaão contra o muro, e ele espancou a jumenta e disse: quem me dera que tivesse uma espada para que eu te matasse. Eu sempre digo aos irmãos que quando o profeta, ou quando o homem de Deus perde a visão de Deus, ele se torna pior do que os animais racionais, A partir daí Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta disse: porventura não sou eu a tua jumenta, a que tu cavalga desde que eu me tornei tua jumenta, quer dizer, teu animal de uso, e por que agora tu me espanga? Ele disse: porque eu te mataria se tivesse uma espada aqui, Nós vemos que aí o anjo de Deus apareceu, ele viu o anjo de Deus, e o anjo disse a ele: olha, se não fosse a jumenta que tivesse se desviado de mim 3 vezes, tu já estarias morto, Então o homem de Deus reconheceu sua loucura e imediatamente disse: assim eu vou voltar. Tu quer que eu volte? Eu volto. O anjo disse: não, as tuas obras não foram boas diante de Deus. Assim eu volto. Irmão, não adianta querer voltar, dizer que não vai fazer, se o nosso coração está cheio de avareza, se o coração dele estava cheio de desejo de herdar a riqueza e os bens que Balaão ia dar. E nós vemos que o anjo mandou ele ir, mas só falasse as palavras que Deus tinha colocado na boca dele. Nós vemos que imediatamente ele foi, Balaque fez um banquete, levou ele para uma parte da sua terra, mostrou todo aquele povo de Israel que habitava entre a tenda,
e ele mandou que Balaque oferecesse um sacrifício a Deus, um holocausto de 7 animais. Foi o encontro de Deus 2 vezes com encantamento, né? Dizendo a Deus que tinha oferido um sacrifício, e nós vemos que Deus abriu a boca dele em parábola e mostrou a ele todo Israel que habitava em tenda, e ele começou a dizer: quão boas são as suas tendas, ó Israel, quão boas são as suas tendas, ó Jacó, não é? E nós vemos também que através de Balaão saíram muitas palavras bonitas. Muitas vezes o profeta que prega palavras bonitas não é sinais que Deus está com ele, né? Então nós vemos ele dizer que contra Israel não vale encantamento, né? Que realmente não vale porque Deus protege, não é? Ele disse ainda a Balaque, disse, tu verás o que vai acontecer nesses últimos dias, né? Esse povo se levantará e habitará só, e o seu número será incontado entre as nações. Realmente a profecia de Balaão, irmãos, né? Se cumpriu, porque Israel hoje é uma grande nação, né? Israel está espalhado entre os povos. A Bíblia diz que ele mesmo, Balaão, diz que ele se deitava como um leão, como a leoa no meio dos povos, e quando despertar destruiria os seus inimigos. Israel está espalhado entre os povos. A gente sabe que a maioria das empresas hoje das nações são judeus. O povo judeu está espalhado entre as nações, e quando eles saírem, eles vão destruir a economia de vários países, porque israelita tem a proteção de Deus, né? E nós vemos que ele falou também da estrela que sairia de Jacó, não é? Falou também do cetro que saía de Israel, e se referindo a Cristo, ao reinado eterno de Cristo, né? Nós vemos que na terceira vez ele foi ao Senhor, não foi mais com encantamento, ele foi ao Senhor olhando para o deserto, e Deus mostrou a ele, Israel, que habitava em tenda, de sorte que, como o irmão sabe, né? Ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus, não porque ele não quisesse, irmão, mas porque Deus não permitia que ele amaldiçoasse o povo. O que ele disse não é porque ele não pudesse amaldiçoar, é porque Deus não deixava ele amaldiçoar. Então nós vemos que a partir daí ele voltou para Balaque. Balaque disse, eu disse que ia te honrar, que ia te encher de bens, porém tu abençoaste totalmente esse povo 3 vezes, rapaz. Então vai-te embora para a tua terra, que tu não vai levar nada. Mas aí a gente acha que aí acabou essa história. Porém, nós vemos que Balaão, para não perder tudo, irmão, porque tem profeta que diz, já que eu não levo tudo, eu vou levar pelo menos uma coisinha, né? Eu acho ele foi aconselhou Balaque, dizendo, tem uma maneira desse povo cair, que ensina esse povo a comer, a dar idolatria, ensina esse povo a se prostituir, ensina esses homens a se casar com as tuas mulheres, né? Realmente as mulheres medianitas, bonitas, atraentes, né? Os filhos de Israel carentes ali do deserto. Então o conselho de Balaão entrou na mente de Balaque, ele induziu as mulheres que eram prostitutas, né? Do templo, que servia aos demônios lá nos templos dele, a induzir Israel. Elas induziram, o povo de Israel foi induzido, depois se casaram com essas mulheres e assim profanaram a comunhão com Deus, porque passaram a se prostrar diante de Baal. E a gente vê que, em consequência disso, houve uma grande mortandade entre o povo de Israel. E nós vemos, irmão, que o legado de Balaão foi ele ser descrito em toda a Bíblia como aquele, irmão, né, que trouxe o mal para Israel. Nós vemos em Apocalipse 2:14, dizendo que na igreja, já do Novo Testamento, haveria aquele que seguia a doutrina de Balaão, que levou Israel a se prostituir. Nós vemos já Pedro e Judas dizendo que Balaão amou o prêmio da injustiça, não é? Então, irmão, que tipo de obreiro somos nós? Que tipo de crentes somos nós? A gente está para servir a Deus com sinceridade, ou a gente está para colocar tropeço no meio do povo de Deus? Tem muitos pastores aí, muita liderança vendendo o povo, viu? Oposição social, fazendo negócio com o povo de Deus. A visão dele é somente dinheiro, e tem deles até que na época da política vem do rebanho, vem das igrejas, tudo, aos políticos, para se dar bem, receber um salário da política, que na nossa visão é o mesmo salário da injustiça de Balaão, não é, irmão? Qualquer coisa que os pastores visam, a não ser levar o povo de Deus para o reino do céu e engrandecer o nome de Jesus, se a gente faz isso, administra, trabalha, pastoria, por dinheiro, então a nossa visão está contrária à visão do reino de Deus, amém? Que isso fique de reflexão por nós. Concluindo, como Balaão morreu? Nós vamos ver no capítulo 31 de Número,
né? Onde o povo de Israel destruiu os midianitas, destruiu todos os reis dos midianitas, mas também destruíram a Balaão, filho de Beor, juntamente com os 5 reis dos midianitas. Cuidado, você que gosta de se misturar com política, né? De profetizar para reis, para sacerdotes, para pessoas de nome desse país. Olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Jesus está voltando.